Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um momento de devocional da nossa Igreja Mista Amados. Antes de mais nada, eu gostaria de dar um abraço a todos vocês, um abraço meu, um abraço da Nina. Nós estamos com muitas saudades de vocês, mas estamos separados, isolados, como andam falando, mas estamos conectados. E a palavra de hoje, eu gostaria que cada um pegasse a sua Bíblia, chama a esposa, chama o marido, chama os seus filhos, vamos ficar em família agora para estar recebendo esse alimento espiritual. Abram a Bíblia em Atos 2, 42. Atos 2, 42. Antes de eu ler o versículo, eu gostaria de falar rapidamente a respeito desse livro, de Atos, que foi escrito pelo discípulo, pelo apóstolo Lucas. Ele tem uma característica única, que ele teve com muita excelência, ele teve a capacidade de descrever a igreja primitiva de Jesus. E eu acredito que tudo que ele escreveu no livro de Atos foi uma direção de como nós devemos viver como igreja hoje, 2000 anos após esse livro ter sido escrito. Nós identificamos no livro de Atos uma forma, uma maneira de vivermos em igreja, que é a igreja de Jesus, que é o início da igreja de Jesus. Amém? Então acredito que já deu tempo de vocês pegarem a Bíblia. Vamos para Atos 2, 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles quem? O que Atos 2,42 está falando? Está falando de quem? Está falando da igreja naquela época, das pessoas que viviam em igreja. Amém? Então, eu gostaria que vocês prestassem muito atenção no que eu vou compartilhar agora com vocês, porque eu li, o Senhor trouxe esse versículo, eu li e falei, meu Deus, o que essas palavras poderiam trazer de mensagem, de informação, de ensinamento para quem lê. E o Espírito Santo é maravilhoso, ele me trouxe verdadeiramente, de uma forma resumida, o que é ser igreja, o que é viver em igreja. 4 fundamentos são observados nesse versículo, e fundamentos que eu considero como base, como fundação para a igreja de Cristo, para a igreja que nós estamos vivendo hoje. Primeiro fundamento, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. As pessoas naquela época tinham o privilégio de estarem recebendo informações, ensinamentos, direcionamentos diretamente dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. E digamos que isso é muito especial, porque esses apóstolos, esses discípulos, eles tinham perto deles o próprio Mestre, o próprio Jesus Cristo. Quer dizer, é um ensinamento singular, é um ensinamento único, diretamente da fonte. Imagine o privilégio de sermos ensinados pelo próprio Cristo. Mas o que acontece? Os nossos amados apóstolos, que nós lemos no Novo Evangelho, esses textos maravilhosos, eles já no início da caminhada de evangelismo deles, eles iniciaram já trazendo esses ensinamentos para as pessoas, ou seja, para a igreja daquela época. E o que acontecia que era muito interessante, esses ensinamentos permitiam, mesmo que Jesus não se fazia presente em corpo, esses ensinamentos traziam a presença do próprio Cristo para a vida de cada um. E isso se tornava visível e claro porque as pessoas mudavam. As pessoas tinham uma maneira de ser e de agir totalmente diferente em relação às pessoas daquela época. Eram épocas difíceis, pessoas viviam pouco tempo, existia escassez de alimento, mas aquelas pessoas que recebiam o alimento espiritual, o ensinamento daqueles apóstolos, daqueles discípulos, eram pessoas diferentes. Amém, meus amigos? Então, qual era o diferencial? Eles tinham um coração cheio de alegria. Eles emanavam, irradiavam a alegria de Cristo através da vida deles. Amém? Então esse é o primeiro fundamento
que esse versículo nos ensina. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Amém? Segundo fundamento, a comunhão. Eu fui pesquisar o que vem a ser a palavra comunhão. De onde vem isso? Vem do grego, né? A palavra comunhão significa compartilhar, fazer com que compartilhem. O que isso nos dá a ideia? Nos dá a ideia de pessoas reunidas, né? Reunidas, eu acredito, já como igreja, compartilhando as experiências, uma conversando com a outra, uma fazendo a edificação com a outra, se é que vocês me entendem, né? Já existia uma vida em célula, que é o que nós vivemos hoje na nossa igreja Missão Atos, né? Só que algo muito precioso acontecia na comunhão. O que levava essas pessoas a viverem esse entrosamento, essa cola? Existia realmente uma cola, um laço, uma solda, e essa cola, esse laço era Jesus Cristo. O que eles tinham para compartilhar tinha a ver com o que Jesus Cristo mudou e transformou a vida deles. Amém? Então esse é o segundo fundamento. Terceiro fundamento dessa palavra poderosa, desse versículo poderoso: partir do pão. Partir do pão é o que aconteceu ontem. Nossa ceia abençoada, eles ceiavam. Jesus tinha essa prática. Ele adentrava a casa das pessoas e ele sentava à mesa, ele abençoava o pão, partia o pão e distribuía o pão. Vocês têm ideia do que acontecia? Imagina Jesus sentado na tua mesa, com a tua família, o que estava acontecendo lá, as informações, os ensinamentos, a comunhão que existia. Conseguem entender isso, meus amados? Conseguem observar isso? E o quarto fundamento, poderosíssimo, a oração. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Quarto fundamento. As orações constantemente estavam presentes entre os mesmos daquela época. Aquilo lá era algo poderoso, que realmente transformava a vida das pessoas, tá? E um detalhe que é muito importante até hoje: dobrar os joelhos. A importância de dobrar os joelhos e se submeter a Deus e ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Ninguém pode estar escrito na Bíblia toda, mas ninguém mais orava do que o próprio Jesus. O próprio Jesus, o Deus encarnado, o Deus como homem, ele não abria a mão de ter o seu relacionamento diário com o Senhor, com o Pai dele, com o nosso Pai. Então, esse é o fundamento principal na igreja. Uma igreja caminha, uma igreja anda sem a oração? Não. Eu considero como sendo o principal fundamento a oração. Então, o Senhor me trouxe isso. Atos 2:42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eu quero fazer um convite para vocês agora, que vocês vivam na casa de vocês. Nós estamos passando hoje por um momento de isolamento social. Nós estamos longe dos nossos irmãos de igreja, mas nós pertencemos ainda ao mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Então, qual é o convite que eu trago para vocês? Que vocês vivam esse versículo, esses 4 fundamentos da igreja de Cristo na casa de vocês. Você, pai, você tem chamado a esposa e os filhos para sentar à mesa, para ter um momento de comunhão, um momento de oração. Você, mãe, filhos, não é uma cobrança, é um convite. É muito importante que nesses momentos que nós temos passado e que nós vamos continuar passando por algum tempo ainda, nós tenhamos esse movimento, nós tenhamos esses 4 fundamentos sendo praticados diariamente em nossas casas, em nossas famílias. O Senhor está dando a oportunidade de nós levarmos a igreja de Cristo para dentro de casa.
Vamos parar de viver a igreja só quando a gente vem para a igreja, para o templo, para a construção. Vamos voltar à igreja primitiva. Vamos voltar a viver a igreja dentro de casa. Em primeiro lugar, a família. Quando eu falo em primeiro lugar a família, é viver a igreja dentro da família, com a família. Isso é uma responsabilidade de todos nós. Mas não é algo pesado, é algo que a gente pode viver, basta uma decisão. Você pai, você representa o Cristo, você representa o Jesus, você é o cabeça da tua família, então cabe a você a iniciativa. Você mãe, que muitas vezes você não tem marido em casa, não há problema nenhum de você assumir essa responsabilidade, tá? Junte seus filhos, faça isso diariamente. Eu e a Nina, a gente tem orado todos os dias por nossas vidas, pelas vidas dos nossos familiares, das pessoas que nós amamos, e pela vida de vocês também, vocês que são os nossos irmãos em Cristo. E é muito bom, é muito gratificante termos essa oportunidade de estarmos orando pela vida de vocês. Deus acrescenta em nossas vidas essa prática. Então, esse é o convite dessa noite. Daqui a pouco a gente vai estar orando juntos, tá? E mesmo que no momento que acabar esse devocional, eu convido as famílias a estarem juntas, a compartilhar a palavra que foi falada agora para vocês. O que vocês acham? Façam uma edificação agora na casa de vocês, cada um. Meus amados, eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de orar. Mas vocês sabem qual era a oração que essas pessoas nessa época, na igreja primitiva, faziam? A oração que o próprio Cristo ensinou. O Pai Nosso. Orem o Pai Nosso. Do mesmo jeito que esse versículo 2,42 de Atos é um versículo curto, porém precioso, rico, 4 fundamentos da igreja primitiva, a oração do Pai Nosso é uma oração completa, resumida, mas completa, diretiva. Amém, meus amados? Então, nesse momento, eu quero agradecer o privilégio e a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu gostaria de encerrar com uma oração para abençoar a vida de cada um de vocês aí em casa. Papai, mamãe, filhos, deem as mãos agora, fechem os olhos, recebam esse alimento espiritual. Senhor Deus, amado Pai, diante da Tua presença soberana, eu quero agradecer nesse momento, Senhor, a oportunidade de estar aqui, compartilhando a Tua palavra, Senhor Deus Pai, com meus irmãos amados, Senhor Deus Pai. Nesse momento de tribulação, de isolamento social, Pai querido, eu quero pedir ao Senhor a Tua graça de estar presente na vida de cada familiar, de cada irmão, de cada irmã, de cada filho, de cada filha. Pai querido, em nome de Jesus, faça a Sua presença poderosa nesses lugares, Senhor Deus Pai. Nós sabemos que existem famílias que estão confinadas, isoladas, só que existe discórdia, existe brigas, existe demandas mal resolvidas, Senhor Deus Pai. Nesse momento eu peço a Tua interferência, a ação do Teu Santo Espírito naquele lugar, naquelas casas, Senhor Deus Pai, promovendo a restauração da família, promovendo a transformação, o renovo da família, Senhor Deus Pai. Pai querido, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, pelo nosso país, pelo nosso planeta, Senhor Deus Pai, que seja erradicada, Senhor, essa doença, essa praga do mundo inteiro, Senhor Deus Pai, mas que exista um lado positivo para isso, que é a transformação e a restauração dessas pessoas, a transformação e a restauração das famílias, Senhor Deus Pai. Que o Senhor consiga, através da Tua ação, Senhor, da Tua presença poderosa, Pai querido, que seja restaurado o caráter de cada um, Senhor, que seja identificado e que afloreça, Senhor, o caráter do Teu Filho Jesus Cristo na vida de cada um, Senhor Deus Pai. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada filho amado Seu que está vendo esse vídeo agora, Senhor Deus Pai. Abençoamos em nome de Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, em nome de Jesus.
Boa noite a todos. Deus abençoe.